Bíblia, por favor. Quem está gravando aí? Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. À medida que você for encontrando, vá ficando de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura somente do versículo 30. Pode ser a versão NVI mesmo, Carol, tá normal, né? Todos acharam, irmãos? Pode deixar que eu faça a leitura, diácono. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só. Senhor, meu Deus e meu Pai, ouve as nossas orações nessa noite, Deus, e que não apenas os teus olhos estejam abertos, mas os teus ouvidos, Pai, estejam atentos aos clamores do teu povo, e que a tua palavra, Pai querido, entre em nossos corações nessa noite e faça morada, Deus, e frutifique, e que nós vivamos conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que o teu nome permaneça sendo exaltado, Deus. Que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos não apenas ler, mas aplicar essa tua verdade em nossas vidas. Assim nós te agradecemos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Terça-feira passada, nós estávamos conversando lá na minha casa, no momento do churrasco ali com uma parte da igreja. E chegou um momento ali de conversa com as irmãs, que nós estávamos falando sobre oração. E foi dito naquele finalzinho de tarde que nós temos a consciência, meus irmãos, de que a oração em si mesma, ela não tem poder. E todos concordamos com isso, não porque isso venha da nossa cabeça, mas porque conhecemos as Escrituras Sagradas. Nós cremos que aquilo que Deus faz não depende diretamente de nossas orações. Ou eu vou refazer essa frase: aquilo que nós recebemos de Deus não é por causa da minha e da sua oração, mas é por causa daquele que recebe as nossas orações. É Deus quem faz na minha e na sua vida. Mas acontece, meus irmãos, que Deus escolheu a oração como um meio de graça. Foi isso que eu disse às irmãs lá em casa. Deus quis escolher a oração para que nós, conversando com Ele, sejamos atendidos em nossas súplicas, em nossos clamores e em nossos pedidos. Então sim, meus irmãos, Deus quer que você ore, Deus quer que você converse com Ele, para que através das nossas orações, elas possam chegar ao trono de Deus. E se for para a glória do nome dEle, Ele atenderá os nossos pedidos. Grandes homens da Bíblia eram homens de oração. Como não nos lembrarmos, por exemplo, de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia, aquele homem, mesmo na sua velhice, ele dobrava os seus joelhos, rosto em terra, e intercedia junto a Deus pela nação. Mesmo depois que ele descobriu que aquela nação permaneceria cativa na Babilônia durante 70 anos, ele permaneceu, talvez tenha até aumentado as suas orações, a ponto de pedir a Deus perdão pelos pecados dele e pelos pecados de toda a nação de Judá, que foi levada cativa à Babilônia.
Como não nos lembrarmos também de Moisés, que em certos momentos, naquela caminhada pelo deserto, quando o povo desobedecia a Deus, e Moisés se prostrava, colocava o seu rosto em pó, em terra, e pedia a Deus: Deus, tem misericórdia desse povo, e pelo amor do teu nome, não mata esse povo não. Mesmo sabendo que aquele povo era rebelde, que tinha um coração obstinado, ainda assim Deus ouvia as orações que Moisés fazia em intercessão pelo povo. A gente vai percorrendo a Bíblia e nós lembramos, por exemplo, de que certa feita, quando Ezequias era o rei de Judá, o rei da Síria, depois de ter derrotado todo o reino do norte, aquelas 10 tribos, agora foi para cima de Judá. E eles cercaram Jerusalém e disseram que o Deus dos israelitas, o Deus de Judá, o Deus que estava lá, que tinha um templo em Jerusalém, não era capaz de impedir que o rei da Síria invadisse e destruísse tudo. E aí o rei Ezequias, ele se virou para a parede e começou a orar, e começou a suplicar, e começou a clamar. E de repente Deus manda o profeta Isaías, e Isaías vai lá conversar com o rei Ezequias, dizendo: olha, Deus está dizendo que está tudo resolvido. Ei, não se aperreia não, Deus ouviu as tuas orações. E não vai ser você, mas vai ser o próprio Deus que vai resolver toda essa peleja. E Deus mandou Saulo, Rosiane, sabe quantos anjos para resolver aquela empreitada? Somente um anjo. E aquele único anjo derrotou de uma vez só, matou 185 mil assírios, que estavam afrontando a santidade de Deus. E tudo isso provém das orações. Meus irmãos, profetas, reis, homens de Deus foram e são homens de oração, tanto na época da Bíblia quanto nos dias de hoje. Nunca nos esqueçamos disso. Essa mensagem é voltada para toda a família, mas eu quero focar principalmente em vocês, em nós homens, que somos sacerdotes dos nossos lares, mas em especial para vocês, pais. Porque, meus irmãos, não cabe a um pai deixar de orar pelos seus filhos. Aliás, o que Deus está dizendo aqui ao profeta Ezequiel é que naquele momento ali da história, Deus procurou entre todos aqueles homens, entre toda a nação, um único homem, que fosse um homem de oração, que fosse um homem de intercessão, um homem que se colocasse na brecha diante de Deus para interceder pelo seu povo. Mas sabe quantos Deus encontrou? Nenhum homem. Não havia um homem que dobrasse os seus joelhos para entrar na brecha da intercessão ali diante de Deus. E nessa noite, eu quero fazer uma pergunta, no mínimo audaciosa, para os homens dessa igreja. Será que Deus encontra nessa igreja homens que se coloquem na brecha, na presença de Deus, para orar pela sua família? Para interceder pela sua família? E eu vou estender um pouquinho mais. Será que Deus vai encontrar nessa igreja mulheres que entrem nessa brecha para orar e interceder também pela sua família? Eu creio que sim. Mas essa resposta só quem pode dar é você mesmo, é você mesma ao seu Deus. E é com base nesse único versículo que eu quero extrair, meus irmãos, algumas lições nessa noite. A primeira preciosa lição é que Deus está procurando homens, pais, que não meçam esforços para orarem pelos seus filhos. Meus irmãos, nós vivemos numa vida corrida demais.
Principalmente os homens que, na grande maioria, são os provedores do seu lar. Não que algumas famílias têm tanto o homem quanto a mulher. Mas normalmente os homens são os provedores, são aqueles que saem muito cedo de casa e às vezes chegam no finalzinho da noite, cansados, esgotados. E eu digo sempre às irmãs: ei, quando você estiver procurando um marido, se seu marido estiver chegando em casa todo suado, com a roupa suja, que aquele negocinho não fica muito cheirosinho não. Mas se o seu marido está trazendo o sustento para dentro de casa, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmã. Porque seu marido é um homem trabalhador. Seu marido é um homem que empenha os seus esforços e a sua energia para trazer o pão nosso de cada dia para dentro da sua casa. Então dá glória a Deus. Se seu marido chega cansado, suado, com roupa suja, é sinal que ele está dando o máximo dele pela família dele. Mas acontece, meus irmãos, minhas irmãs, que essa rotina tem feito com que muitas vezes nós, homens e mulheres também, nos esqueçamos que nós precisamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Maridos orando pelas suas esposas, esposas intercedendo a Deus pelos seus maridos, que estão muitas vezes envolvidos no trânsito, com carro, com moto, ou até mesmo com transporte público, correndo todos os riscos possíveis e imagináveis. Mas irmãos, irmãs, você precisa arrumar tempo para cuidar da sua família, para orar pela sua família, para dar atenção à sua família, porque essa responsabilidade ela não pode e não deve ser terceirizada. A responsabilidade de prover o lar é do homem. Mas, esposas, se vocês querem ter uma qualidade de vida melhor, ajude seus esposos. O que nós não podemos, meus irmãos, é achar que a vida é só trabalho. Porque precisamos dar atenção para os filhos. Eles precisam mais da presença do que dos presentes. E seus filhos, mesmo grandes, precisam das orações de vocês, diuturnamente. Amém, meus irmãos? Então nunca nos esqueçamos que nós precisamos orar pelos nossos filhos. E precisamos achar um tempo, porque se nós não acharmos, alguém vai achar. E às vezes não são boas pessoas que vão achar. Mas eu quero trazer também uma segunda lição nessa noite. É que, famílias, vocês precisam ter a ousadia, a coragem, a obediência de consagrarem os seus filhos a Jesus Cristo. Assim como nós fizemos agora há pouco com Luna, nós precisamos consagrar os nossos filhos a Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sei que eu já ouvi da boca de muitas pessoas, muitos pais e muitas mães, que querem que seus filhos sejam médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, que sejam pilotos, que sejam líderes, CEOs de grandes empresas, que sejam grandes empresários. E tudo isso está certo, tudo isso é lícito. Mas, irmãos, dentro da igreja, inclusive, eu não tenho percebido que pais e mães estejam consagrando os seus filhos ao ministério. Qual foi a última vez que você, pai de menino, se é que já pensou nisso, em consagrar o seu filho a Jesus, para que quando ele cresça ele se torne um pastor, um ministro do Evangelho? Ou que você, mãe, tenha orado pela sua filha, para que ela se torne uma missionária, para que ela seja, de repente, esposa de um pastor? Eu estava no velório da mãe do nosso irmão Alisson, e quando foi na volta, eu vinha conversando com
uma mãe e uma jovem filha dela de 13 anos. E eu estava brincando com ela e eu disse, tomara que quando você cresça, Deus coloque na sua vida um homem de Deus e de preferência que Deus separe ele para um ministério. E ela ficou até caladinha. Mas o meu sonho, meus irmãos, o meu pedido a Deus é que vocês consagrem os seus filhos a Jesus Cristo. Eu estava pensando, meditando nesse momento, nessa orientação, e eu fiquei pensando no fundador da nossa denominação, o Bispo Roberto, que saiu de um outro país, veio aqui para o Brasil nos anos 60, e é interessante que o filho dele, o Bispo Walter, que hoje é o bispo primaz da nossa denominação, ele diz que quando era pequeno, ele ficava brincando entre os bancos da igreja, ora por cima, ora por baixo dos bancos. De vez em quando ele já estava muito cansado, ele dormia nos bancos da igreja. Mas desde pequeno, assim como Davi, Ayla, Eloá, ele se sentia à vontade dentro da igreja, porque desde pequenininho o pai dele já trazia ele para a casa do Senhor. Pais, vocês têm que ter mais ousadia em consagrar os seus filhos a Cristo. Assim como o bispo Roberto fez com seu filho, o bispo que agora é bispo Walter. E esse mesmo bispo Walter, que é o meu pastor, ele também trouxe os filhos dele. E o filho dele mais velho, John McAllister, é pastor da Catedral da Igreja Cristã Nova Vida, lá no Rio. Veja, meus irmãos, a importância de estar consagrando os seus filhos a Cristo. Mas não é apenas para os pais, é para as mães, vocês mães também. Lembram de Ana, mãe do profeta Samuel? Aquela mulher não tinha filhos, e ela sofria muito pelo fato de não ter filhos. Mas todas as vezes, Rosiane, que Ana ia ao templo, ela pedia a Deus que colocasse no ventre dela uma criança. Mas ela não era egoísta, Elza. E Ana dizia a Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E ele vai servir ao Senhor no seu templo, no seu tabernáculo. E Deus ouviu a oração de Ana. E Deus deu um filho para ela, e o nome daquele menino foi Samuel. Samuel foi nada mais, nada menos do que o maior dos juízes, o mais importante dos juízes. Ele foi um grande profeta de Deus naquela época. Ele foi usado grandemente por Deus, porque a sua mãe teve a ousadia de orar a Deus e consagrar um filho que Deus daria para ela, para servir na obra dele. Oh, minhas irmãs, meus irmãos, eu sei que ser médico, advogado, engenheiro é importante. Ganhar muito dinheiro é bom. Mas eu garanto a vocês que servir a Deus é muito melhor. Servir a Deus, consagrar a sua vida, a vida dos seus filhos, é muito melhor a Deus. E eu estava me lembrando que certa feita, quando eu estava lá naquele leito da UTI, e quando os médicos estavam dizendo lá para minha esposa que dali eu não passava, e eu tive um momento de oração com Deus. Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor não me deve nada, mas se o Senhor permitir, e se o Senhor me tirar daqui, eu prometo ao Senhor que até o último fôlego de vida meu vai ser para servir ao Senhor. E Deus ouviu, meus irmãos. Eu tive a ousadia naquele momento de consagrar a minha vida a Cristo. E Deus ouviu minha oração. É por isso que eu estou aqui nessa noite falando isso para vocês. Mas eu queria convidar você, com a ousadia do Espírito Santo, que você consagre os seus filhos a Cristo. Imagina as nossas jovens, Lauras, Bianca, Maria Eduarda, que não está aqui nessa noite. Mas imagina essas jovens, Luciana, tendo um casamento abençoado com um pastor, um servo de Deus, que vai conduzir pessoas a Jesus Cristo. Que sejam mulheres idôneas, mulheres respeitáveis, que assim como Elisângela anda juntinho ali com seu esposo no ministério,
horas rindo, horas chorando, mas no final das contas, Lilian, nos alegrando em Jesus Cristo, por cada alma que se arrepende e que se entrega a Jesus. Tenha a ousadia de consagrar os seus filhos a Jesus. Deixa eu trazer uma outra lição preciosa aqui. Não desista, pai, não desista, mãe, de continuar pedindo a Deus por um milagre na vida dos seus filhos. Meus irmãos, a Bíblia fala várias situações difíceis. Vários pais e várias mães foram ao encontro de Jesus com os seus rostos encharcados de lágrima, por dor, por ver o sofrimento de seus filhos. Eu lembro, por exemplo, de um pai que trouxe um filho seu endemoniado na presença de Jesus. E ele chegou naquele momento, Vanildo, Daniel, e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que os seus apóstolos o libertassem desse demônio que está tentando tirar a vida dele, mas os teus discípulos não conseguiram. E aquele homem foi buscar diretamente Jesus. E Jesus, olhando para o sofrimento daquele pai e vendo o aperto que aquele menino estava passando, Jesus deu uma ordem e aquele demônio bateu em retirada e aquele menino foi liberto daquela possessão. Como não lembrar daquele centurião, daquele soldado romano que disse: Mestre, socorre meu filho. Mesmo sendo um cidadão romano, mesmo sendo um homem que acreditava em vários deuses, mas ele entendeu naquele momento que somente Jesus poderia fazer um milagre pela vida do filho dele. Como não lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, daquela mãe que foi também ao encontro de Jesus, pedindo que Jesus curasse a filha dela que também estava possuída. A Bíblia fala, meus irmãos, minhas irmãs, sobre vários relatos de homens e mulheres que nunca desistiram de interceder e de pedir um milagre pela vida dos seus filhos. Preparando essa mensagem, eu me lembrei imediatamente, Daniel, quando você me procurou uma vez e disse: Pastor, eu queria que o Senhor me ajudasse em oração, porque meu filho precisa de um milagre. E esse pedido foi atendido por Deus. E esse milagre está presente aqui na igreja, louvando o nome do Senhor. Eu me lembro quando Elza ligou para mim há poucas semanas, há um pouco mais de um mês, pedindo: Pastor, o meu netinho precisa de um milagre. E meus irmãos, nós nos juntamos em oração. E Deus, Ele não apenas ouviu os nossos pedidos, mas como Ele trouxe um milagre para a vida de Davi, que saiu desacordado de casa, Lilian, e Deus preparou tudo no caminho. Meus irmãos, qual é a probabilidade de você sair do Gás ou para o Valentina e de repente aparecer uma viatura da polícia e uma viatura do corpo de bombeiros pronta, sem nenhum paciente dentro, sem nenhuma pessoa sendo perseguida, somente para dar atenção a um bebê que estava passando mal? Isso é milagre, meus irmãos, mas nós precisamos ter essa coragem de continuar pedindo a Deus por um milagre na vida dos nossos filhos. Preparando essa mensagem, Diácono Davidson, Cícera, eu me lembrei da história de um pastor americano, pastor de uma grande igreja lá. E um dia, Louisiane, a filha mais velha daquele pastor, chegou para ele e disse: Pai, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber do Senhor, da minha mãe, da nossa casa. Eu estou jogando tudo para cima e eu vou embora. Eu não quero mais saber de ninguém. Imagine, meus irmãos, o impacto para aquele pastor e pai. Imagina Luciana, a filha mais velha, adolescente, dizendo: pai, mãe, vou embora, não quero mais saber de vocês não, vou viver a minha vida.
Aquele homem, ele pensou em abandonar o ministério, Vanildo. Aquele homem entrou numa depressão profunda, ele quis largar tudo. Ele não tinha, Fernanda, Estefânia, motivos, alegria para estar na igreja. E parece que quando o negócio está difícil, sempre pode piorar mais um pouquinho. Ainda chegou Saulo, Rosiane, um amigo daquele pastor, e disse: rapaz, sabe essa tua filha? Deixa ela para lá, esquece ela. Ela não merece o seu choro, a sua preocupação. A pergunta que eu faço, irmã Dorinha, irmã Adelaide, como é que uma mãe consegue se esquecer de um filho? Meus irmãos, pais, como é que um pai consegue deitar a cabeça no travesseiro dizendo que já não tem mais um filho que se esqueceu dele? Isso é improvável. E certo dia, Elza, aquele pastor estava na igreja num culto de oração. E no meio daquele culto de oração, Carol, Davidson, se levantou uma mulher no meio da igreja. E ela disse: pastor, nós nunca oramos pela sua filha. Nós nunca derramamos uma gota de lágrima pelo que ela fez. Mas Deus está mandando que nós oremos essa noite. E meus irmãos, esse pastor conta que naquela noite, o ambiente daquela igreja mudou. Toda a igreja, em uma só voz, dobrou os seus joelhos, levantou a sua voz e começou a orar a Deus, pedindo um milagre pela vida daquela filha do pastor. E ele conta em seu livro que o Espírito Santo moveu o coração de todos. E todos eram em uma só voz, em uníssono, um clamor levantado pela filha daquele homem. E quando terminou aquele culto, ele saiu da igreja, e quando ele chegou de madrugada, e ele acordou a sua esposa, e ele vinha com um sorriso, Daniel, Diego, Vitor, Thomas, um sorriso de canto a canto, de orelha a orelha. E ele acordou a esposa e disse: minha querida, nessa noite eu creio que Deus restaurou a vida da nossa filha. Nessa noite eu creio que Deus reconciliou a nossa filha com Ele. E ele foi dormir alegre demais da vida. Amanheceu o outro dia. E ele tomou seu café tranquilo. A sua esposa sem entender muito bem o que tinha acontecido. Passou-se todo aquele dia e ele foi dormir à noite sossegado. Flaviano, Lília, num outro dia de manhã, bem cedinho, quando ninguém esperava, a porta bate. E a filha daquele pastor, ela chegou, ela estava com um sorriso no rosto, ao mesmo tempo com o seu rosto banhado em lágrimas. E ela disse: mãe, cadê meu pai? E ela sabia onde era o quarto dos pais. E ela correu, Cícera, numa carreira do mundo, para encontrar o seu pai. E quando ela viu o seu pai deitado, ela se jogou por cima dele e disse: pai, eu vim aqui pedir perdão ao Senhor. E vim também perguntar o que foi que aconteceu há 2 noites atrás. Porque eu estava deitada na minha cama e o Espírito Santo me sacudiu de um jeito que eu não esperava. E ele me fez enxergar como eu estava errada. E naquele momento eu pedi perdão a Deus. É como se as escamas dos meus olhos tivessem sido retiradas, Rosiane. E eu entendi que o meu lugar é na casa de Deus. Que o meu lugar é na presença do meu Senhor. E ela voltou não apenas para a casa dela, para os pais dela, mas ela voltou para a igreja dela e para o Deus dela. Porque aquela igreja se juntou para pedir a Deus um milagre pela vida de um filho. Qual milagre que você tem pedido pelos seus filhos? Eu vou estender nessa noite pelos seus netos, pelas suas netas, talvez pelo seu sobrinho ou sobrinha. Qual o milagre que você está colocando diante de Deus? Eu garanto a vocês que essa igreja, como um corpo de Cristo que somos, em uma só voz,
nós vamos nos juntar, como temos nos juntado, para pedirmos a Deus por um milagre, pela vida do seu filho, da sua filha, dos seus netos, das suas netas e dos seus sobrinhos. O que nós não podemos é deixar de pedir a Deus por um milagre na vida dos nossos filhos. Mas eu quero trazer mais uma lição nessa noite, meus irmãos. Pais, mães, mas principalmente pais, vocês precisam, isso é uma extrema urgência, vocês precisam se sacrificar pelos seus filhos. É necessário que você dobre os seus joelhos. É urgente que você coloque o seu rosto em terra pelos seus filhos. Eu sei, meus irmãos, que todos nós temos uma vida muito atribulada. Eu sei disso. Eu sei que você tenta dar o melhor para o seu filho. Mas é necessário que você faça um pouquinho mais. Que você ande mais uma milha, não fique só na primeira, ande a segunda milha também. Se preocupe menos, pai aqui dessa igreja, se preocupe menos com um colégio particular para os seus filhos, se preocupe menos com aquele brinquedo importado, com aquela roupa de marca, com aquele passeio no seu carro novo, e se preocupe mais em estar perto do seu filho, em ensinar os caminhos de Deus para o seu filho ou para a sua filha. Vejam, homens, suas filhas, e aqui eu falo para os pais de menina, Davidson, quem mais tem pai, quem mais tem menina aqui, meu Deus? Acho que só Davidson mesmo, né? Flávio, Daniel também, perdão Daniel, Davidson, calma irmão, calma, não se aperrei não, fique tranquilo. Davidson, Marinho, diácono Davidson, diácono Marinho. Mas eu falo também para vocês que não têm filhos ainda, porque também serve para vocês, para que vocês saibam como é que vocês precisam proceder. Suas filhas, quando Deus as der, elas vão olhar para vocês e vão espelhar em vocês o marido que elas vão procurar. Vanildo, que também é pai de menina, de mulher, na verdade. As suas filhas olham para vocês e, através das suas qualidades ou dos seus defeitos, elas vão procurar um marido mais ou menos parecido com vocês. Então, sacrifica um pouco mais. Cuida um pouco mais do seu filho, da sua filha. Dá mais atenção a ele. Porque se você não der essa atenção, alguém vai dar. Dá mais tempo para os seus filhos. Nessa correria tão grande, meus irmãos, os pais têm negligenciado a educação dos seus filhos para a escola. Mas esse papel não é da escola, meus irmãos, minhas irmãs. Quem tem que educar o seu filho é você. Quem tem que dizer para os seus filhos o que é certo e o que é errado é você, pai e mãe. Escola foi feita para alfabetizar. Mas quem precisa ensinar aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é ou não pecado, é você todos os dias, educando os seus filhos, como diz a palavra de Deus. Deuteronômio lá vai dizer isso. Ensina os teus filhos ao deitar, ao levantar, ao sentar, quando você estiver caminhando, quando você estiver dando comida para os seus filhos. É você, pai, principalmente, que tem que mostrar os valores corretos para os seus filhos. Mas é responsabilidade também de vocês, mães e avós, nesse atual contexto, de dizer aos seus filhos o que é certo e o que é errado. Não terceirize isso. O papel da igreja é encaminhar os seus filhos a Cristo. Mas eu só tenho isso, os professores da escola infantil só têm isso no domingo. Mas vocês fazem isso, ou precisam fazer isso todos os dias. Eu gostei tanto quando Lilian postou um videozinho lá, orando com Davi. E quando chega na mesa,
Quando vai terminando a oração, Davi já tem o tempo certinho do amém. O amém é dele, né, Flaviana? Quem diz o amém é Davi. Outro dia, não sei se foi Carol ou foi Lusa, que postou um videozinho lá de Ayla também. Veja, meus irmãos, Luciana, Estefânia, Deus está dando o privilégio e a responsabilidade de vocês conduzirem os filhos de vocês a Cristo. Mas não transfere essa responsabilidade para outros, porque esses outros, entre aspas, internet, televisão, escola, redes sociais, não deixa isso para eles não, porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas nós temos. Pais, quando seus filhos, principalmente os filhos, e mães também, quando seus filhos estiverem com preguiça, mas mãe, mas pai, hoje vão ficar em casa? Não, domingo é o dia do Senhor. E quando você, homem, você que é o provedor, você que é o sacerdote do lar, quando você chama a família, toda a família vai, ou não? É assim ou não? Mas se deixar isso sob a responsabilidade dos filhos, dá certo não. O sacerdote do lar é você, homem. E a auxiliadora é você, mãe. É você quem precisa conduzir os seus filhos a Cristo. E não deixa essa responsabilidade para outro, não. E finalmente, meus irmãos, uma última lição nessa noite. Pais, vocês precisam proteger os seus filhos. Vocês têm que proteger os filhos de vocês. Existe uma ideologia satânica tentando corromper as nossas jovens, querendo colocar meninos e meninas em um mesmo banheiro como se isso fosse normal. Nunca foi e jamais será. Nunca foi e jamais será. Menino e menina não podem estar vestindo o mesmo tipo de roupa. Por quê, pastor? É preconceito? Não. É porque a palavra de Deus diz que homem não pode usar roupa de mulher e mulheres não podem usar roupas de homem. É palavra de Deus, meus irmãos. É palavra de Deus. Não é invenção da cabeça de pastor, não. Mas a responsabilidade de proteger os filhos é de vocês. Para daqui a pouco não chegar um professor de biologia, ou de química, ou de história, e dizer que o homem é descendente do macaco. Não. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e os animais são criaturas de Deus, diferente do homem e da mulher. Cuidado com a teoria da evolução que é ensinada nas escolas. E se você, pai e mãe, não observar o livro dos seus filhos, e se você, pai e mãe, e preste atenção aqui, pai e mãe, pastor, e a privacidade dos meus filhos? Ei, comeu do teu pirão? Como é o complemento da frase? Quem é que paga a internet? Quem é que compra roupa? O telefone, o smartphone, o calçado, a cama. Por que é que seu filho tem que ter privacidade dentro do quarto para que você não saiba o que é que os filhos estão vendo, tanto no tablet, quanto no smartphone, como no desktop ou no notebook? Porque muitos pais e muitas mães não têm observado o que seus filhos estão vendo. É que nós vemos que pedófilos têm corrompido nossas crianças. E não apenas isso, ficam chantageando. E aí a gente começa a ver jovens, adolescentes, que tiram fotos sensuais para essas pessoas, e daqui a pouco esses pedófilos começam a chantageá-las, dizendo que vai expor essas fotos. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, foto das jovens sem roupa.
E aí as meninas ficam com tanta vergonha para que seus pais não descubram. E elas começam a se cortar, começam a se mutilar. E muitas vezes tiram suas próprias vidas, porque têm vergonha daquilo que elas fizeram, porque os pais não protegeram os seus filhos. Isso é sério, meus irmãos. Isso é sério demais. Cuidado com os seriados que seus filhos e suas filhas estão assistindo. Cuidado até mesmo com os desenhos animados, porque tem muitos que têm um conteúdo pornográfico. Cuidado com as companhias dos seus filhos. E ainda que os filhos pequenos não tenham essa liberdade toda, mas até mesmo Daniel, irmã Dorinha, Cícera, esses filhos crescem, mas ainda assim precisam ter a proteção de vocês, pais e avós. Sabe por quê? Porque você precisa saber com quem seus filhos andam, para onde eles vão, fazer o quê, de que horas vão chegar. Porque eu repito, se você não cuidar agora, possa ser que depois você chore de remorso no caixão dos seus filhos. E não adianta dizer, era para eu ter protegido, era para eu ter cuidado mais, era para eu ter andado mais junto, porque aí já não vai mais ter jeito. Eu falo isso para pais, para mães, para avós, mas eu falo isso para vocês solteiros também que não têm filhos ainda. Hoje vocês estão do lado de cá, hoje vocês estão sendo protegidos. Mas esse jogo vai virar. E vocês vão estar do lado de lá. E aí, vocês vão ver que todo o cuidado que os pais e avós de vocês tiveram foi muito válido para que vocês nunca se desviassem dos caminhos de Deus. Para que vivos, homens e mulheres de Deus, respeitáveis, vasos de honra, para que vocês nunca se esqueçam que o cuidado que seus pais tiveram, seus pais e suas mães, quando se puseram na brecha, intercedendo por vocês, é porque o amor dele por vocês era, é e vai continuar sendo grande demais. Ame mais seu pai, filho, filha. Ame mais seu pai. Eu repito, ele pode não ter sido o melhor pai do mundo, mas se você está aqui, tem 50% de você é do seu pai. Não esquece isso não. 50% é da mãe, mas 50% da sua genética é do seu pai. E acima de tudo, não nos esqueçamos, se você, assim como eu, já não tem mais o seu pai vivo, saiba que nós temos ainda o nosso Pai Celestial, que cuida de cada um de nós, que nos protege, que nos livra do mal, que não deixa faltar o pão nosso de cada dia, que quando nós estamos cansados e sobrecarregados, Ele abre os seus braços e nos abraça, e coloca a nossa cabeça sobre o seu peito e diz: calma, meu filho, seu pai está aqui, ele ama você, ele não se esquece de você não. E quando você se sentir angustiado, angustiada, preocupado, tenso ou tensa, eleva os teus olhos para o alto e você vai ver que o seu socorro vem do seu Pai Celestial, vem do seu Pai bondoso, do seu Pai amoroso, que nunca te deixará e jamais te abandonará. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento.